A paz do Senhor, a paz de Deus. Aleluia. Estou vendo que a família aqui é a primeira vez, né? Glória a Deus. Muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. A Joana, já nos conhecemos, a filha também, já nos conhecemos no tempo da célula. De volta, glória a Deus, aleluia. As duas amigas aqui é a segunda vez hoje, glória a Deus. Fico feliz em vê-las, amém? Glória a Deus. Os demais já são praticamente da casa, glória a Deus. E o meu levita está ali no jeito, esperando a gente dar um pé lá, e nós vamos fazer um louvor, amém, amados? Hoje nós estamos aqui para falar com você de culto de cura e libertação. Queridos, eu anunciei hoje, quem faz para mim aquela divulgação é o irmão Anísio que está aqui, 3 coisas que Deus não queria que acontecesse conosco. São 3 coisas que eu quero mostrar para você que Deus não desejou acontecer, mas as escolhas erradas de um primeiro homem fez com que tudo acontecesse. Então Deus não queria que nós experimentássemos muitas coisas do que nós estamos experimentando no dia de hoje. Deus não queria que nós sofrêssemos, Deus não queria que nós ficássemos doentes, Deus não queria nada de ruim acontecendo conosco. Mas hoje o que é que vemos? Parece que está todo mundo vivendo a fase ruim da vida. Eu gostaria muito que você, ele vai cantar com o violão? Beleza? Amém. Glória a Deus. Então, eu gostaria muito que você hoje prestasse atenção naquilo que eu vou falar. Pode vir então, hein? Em nome de Jesus. E eu quero que você aprenda alguma coisa com a palavra de Deus para você nunca mais ser escravo do sistema. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém. Minha vida, Oh, aleluia. o Senhor te louvarei, Oh, aleluia. pois não vou levar tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é a mais doce do que o mel, que me tira desta cova Oh, aleluia. e que me leva até o céu. Oh, glória. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Oh, aleluia. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Meu Deus, aleluia. Não há terror, nem porta que se feche diante da sua voz, e não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, por sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, glória, aleluia. Terror,
a sua oportunidade aqui também, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amados? Glória a Deus. Queridos, eu peço que você, se você tem sua Bíblia para abrir aí, abra lá em Romanos capítulo de número 6. Eu quero começar com esse texto porque ele te dá uma noção, uma base daquilo que tudo que Deus falou a nosso respeito quando erramos o alvo e também nos dá uma alerta do que não fazer. Romanos capítulo de número 6, o verso 23 diz assim, preste atenção por favor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Digam graças a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez na Tua presença. E essa noite, Senhor amado, a proposta de cura e libertação. Ó Deus querido, eu creio no Teu milagre. Eu creio, Senhor, na Tua providência. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, Senhor, o Senhor irá cumprir, ou já cumpriu em Cristo Jesus. Porém, Senhor amado, essa noite é uma noite de fé, uma noite que precisamos aguçar a nossa fé para podermos receber de Ti a palavra e também o milagre. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite nada nos impeça, ó Deus amado, de receber da Tua palavra o milagre, de receber da Tua palavra a providência que vem do céu. Para isso precisamos do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, por favor, fique à vontade para fazer tudo o que lhe agradar aqui nessa noite. Ó Deus querido, eu declaro que essa noite vai haver curas, vai haver milagres na vida das pessoas que precisam, se estiverem enfermas. Vai haver libertação na vida daqueles que precisarem de ser libertos. Ó Deus querido, para a Tua glória, assim declaramos em nome de Jesus. Digam graças a Deus de novo. Você sabe quando você vê um corintiano, um São Paulino, quando o São Paulo, o Corinthians faz um gol? Yeah! Então, na hora que você falar graças a Deus, fala com entusiasmo. Vamos ver, 1, 2, 3 e... graças a Deus! Melhorou, glória a Deus, amém? Como é gostoso a gente dar glória a Deus. Lembre-se, toda vez que você dá glória a Deus, você vai estar dando glória para o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o Criador de todas as coisas. Além dele não existe ninguém mais que merece ser honrado com glórias e louvor. Amém, amados? Esse texto que nós lemos, eu quero que você preste atenção nele. Quando nós encontramos isso, no capítulo 6, verso 23, dizendo que o salário do pecado é o que? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Amém, amados? Então note bem, porque isso eu vou criar como base nessa noite para a gente falar do milagre. Porém, eu não consigo falar disso sem voltar a mais de 5.000 anos atrás, quando nós encontramos a história do primeiro homem a ser criado, a primeira mulher a ser criada. Quando criados são colocados em um jardim que Deus havia feito. Portanto, preste atenção, Deus já tinha feito toda a terra, Deus já tinha criado todas as coisas. Agora Deus faz, Ele cria, Ele planta um jardim, a parte de tudo, para colocar ali o homem. Ele coloca ali o homem, e Deus, olhando para o homem, vendo que ele estava só, viu que não era bom, e faz a ele uma adjuntora, dá para ele uma mulher. E você conhece a história. Ele cria então da costela do homem a mulher chamada Eva, e essa Eva é tentada por nosso inimigo, usando um animal criado por Deus. E esse animal criado por Deus é usado, capeta lá, vamos falar dessa forma para você entender bem, o capeta dá voz para a cobra. E a ela não estranha a cobra falar com ela, porque tudo ainda era novidade, estava se aprendendo tudo. Porque se você, como é que você chama? João Mateus. Se você João Marcelo. Se o João Marcelo tivesse ido aí em qualquer lugar, uma cobra levanta a cabeça e fala: oi João Marcelo, como é que tá? Ela estava isso muito estranho. Não é verdade? Então o que a gente faz? A gente até corre, a gente some de perto. Mas como é que pode uma cobra falar? Fora isso, a última história que temos na Bíblia que um animal falou com o ser humano foi a mula de Balaão. Lembra dessa história? A mula de Balaão fala com Balaão por conta de quê? Por conta de uma teimosia desse homem. Então Deus permite agora um anjo falar como se fosse a mula falando
com Balaão para chamar a atenção dele. Agora, quando fala com Balaão, chama a atenção dele para ele se corrigir na sua rota que estava errada, mas lá no princípio a serpente fala com ela para conduzi-la para o caminho do pecado. Você viu como que é inverso? Aqui com Balaão fala para ele corrigir a rota que ele estava errado, mas lá no princípio falou para conduzir a Eva ao erro, e ela foi conduzida ao erro, ela aceitou a proposta. E não só isso, mas ela também ofereceu o fruto do pecado para o seu marido. Você conhece a história, então não vou entrar em muito detalhe, porque a minha base é só afirmar isso para você, que o salário do pecado é a morte. Então Deus falou para aquele casal: se vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. A pergunta é: morreram? Claro que não morreram, mas morreram por dentro, morreram na sua essência, no seu espírito, não tiveram mais a presença do Espírito Santo, perderam a presença de Deus, perderam a comunhão com Deus, e isso é doloroso, isso é terrível. Amém, irmãos? Porque você viver na terra sem a presença de Deus, meu Deus do céu, isso é horrível. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro bom para andar, você pode ter muita coisa para se fazer e achar que é bom por um momento, mas depois que tudo aquilo passa, você vai ver que a sua vida é uma vida de frustração, uma vida que tem prazer momentâneo, mas não uma vida que tem felicidade de verdade. Então são três coisas que Deus jamais quis que acontecesse conosco. Eu quero apresentar isso para você lá no princípio, como nós começamos, eu quero apresentar para você nessa sequência. Primeiro, que Deus não queria que nós conhecêssemos o pecado. Segundo, doenças. Terceiro, enfermidades. Qual foi a consequência do pecado? Foi a morte e as demais coisas. Pecado. O que é pecado? É transgredir uma ordem, é sair fora daquilo que Deus mandou a gente fazer. Então esse pecado começou lá no princípio com Eva e Adão, ou com Adão e Eva. Pecado, e então eles foram tirados da presença de Deus. Agora, através do pecado, ficamos sem a proteção de Deus. O que é que começou a vir? Todo tipo de doenças. Talvez a Paula, que mexe com saúde, ela vai saber disso. Talvez você também saiba. Mas se eu falo de doença e enfermidade, são coisas diferentes, não são sinônimos. Doença é uma coisa, enfermidade é outra. Doença já é uma patologia que é feita, tem um monte de exame, descobre que você está com problema, você está doente e não você está doente. A enfermidade pode ser um sintoma estranho. Por exemplo, você está enfermo na alma, está triste, você está angustiado, você come e não está bem, você está bebendo e não está bem, você está andando, você está divertindo com alguém e não está bem, você está enfermo. Isso é uma enfermidade. Tem pessoas que são enfermas, às vezes, também no seu físico. Sabe aquelas pessoas que têm tremor do corpo? E as pessoas são levadas aos médicos, e chega lá, os médicos dão calmante, dá isso, dá aquilo, e não cura nada, não resolve nada. Aquela sensação que vai desmaiar, aquela sensação estranha, isso é enfermidade do corpo. E tem, eu estou falando da enfermidade da alma, do espírito. Por tudo que a pessoa tem, por tudo que ela faz, por tudo que ela possui, ou por todos os lugares que ela frequenta, ela não consegue ser feliz. Ela é enferma na sua alma, no seu espírito. Aí a pergunta é: Deus queria que isso acontecesse conosco? Não, de modo nenhum, porque são três coisas básicas que Deus jamais queria que acontecesse conosco. São três coisas básicas que Deus nunca desejou que nós vivêssemos dessa forma, ou seja, pecado, doenças e enfermidades. Agora há pouco, antes de vir para cá, para a igreja, nós chegamos mais cedo, e nós fomos fazer uma visita que foi agendada aqui na quarta-feira, no grupo de quarta-feira. Fomos à casa de uma senhora, até quando estávamos subindo, eu passei por vocês lá embaixo. Fomos fazer uma visita na casa de uma senhora, e a senhora toda deprimida, enferma aonde? Na sua alma. Enferma na sua alma, cabisbaixa, triste. Diz que depois de quarta-feira dormiu bem um dia, depois do outro dia já ficou ruim de novo.
Então o que é que nós temos que saber? Saber onde é que está a raiz do problema. E aqui foi dito para ela que a raiz do problema era um demônio que estava acompanhando a vida dela, que Deus mostrou para a gente. Só que hoje lá ficou confirmado o como que esse demônio chegou na vida dela. Ela não estava bem, psicólogo não deu jeito, doutor lá, o psiquiatra não deu jeito, levaram ela para o macumbeiro. Aí o macumbeiro falou que o espírito do pai dela que morreu é que estava perto dela, porque morreu sem ver ela. Irmão, isso não existe. Se você crê que alguém que morre volta na terra, isso é mentira de alguém que contou para você. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, alguém que morre não pode mais sair de um lugar onde ele está para vir na terra. Assim como eles de lá, não, melhor, assim como nós aqui não conseguimos ver nada além das nuvens, assim são eles. Eles não conseguem ver nada do que acontece na terra. Eles perdem a consciência sobre quem é você. A consciência deles é viva agora para o mundo espiritual. Se é para sofrer eternidade na dor, é assim que será, ou se é para estar com Deus na eternidade, é assim que será. Portanto, ninguém que morre sabe mais nada do que acontece aqui. Agora, quem é que sabe da sua vida desde o dia que você nasceu? Deus e o seu inimigo. Eles te conhecem. Eles imitam a voz de alguém que morreu. Eles imitam a voz de alguém que morreu. E traz sobre vocês um peso terrível, desgraçado, a ponto de prender vocês em depressão, se você não crê na palavra de Deus. Escuta, eu vou te contar uma experiência. Minha tia sentada, naquele tempo, nós éramos garotos ainda, ela sentada em cima de uma mala, chama mala, um negócio de madeira. Então, muita gente usava aquelas malas para colocar coberta, travesseiro dentro. E nós tínhamos uma mala daquela em casa. E minha tia sentada em cima daquela mala, ela começou a puxar um ponto lá. Falou, olha, a hora que eu começar a perder a voz, vocês cantam desse jeito, tá bom? E ela começou a cantar e desceu o bicho nela lá, e a gente não sabia cantar direito. E ela perdeu o fôlego, o trem pegou no couro dela lá, daí a pouco aquele trem manifestou e começou a falar. Na voz de uma parente nossa que tinha morrido já fazia tempo também. Você está vendo? Quase vocês me deixam ficar sufocado aqui. Quase que eu perco o fôlego. Ficou bravo com a gente, porque estava perdendo o fôlego. Eu fiquei olhando para aquilo, eu era muito curioso desde menino. Fiquei olhando para aquilo e falei assim, ué, mas se esse trem aí era espírito, por que ele estava perdendo fogo? Se esse trem é espírito, por que ele está se afogando? Curiosidade, desde pequeno. Então, amados, note bem, quando falou que era fulano de Bertão, daqui a pouco saiu o Bertão, entrou o ciclano e já foi falando a outra voz. E eu falei, o terreiro vai sair daqui. E ó, se mandei, fui lá pro terreiro, brincar de bolinho, brincar de qualquer coisa mesmo, você fica lá escutando aquilo. Não é não? Então, amados, preste atenção. Depois que eu fui no candomblé, onde essa minha tia frequentava, aí eu falei, isso não é de Deus. Aí eu tive a certeza, isso não é de Deus. Não é de Deus. Por que me levaram lá? Porque isso que eu precisava receber um negócio lá, que minha vida, com 15 anos de idade, estava toda amarrada. Olha, não será se minha vida está amarrada? Com 15 anos de idade, lá tinha noção dessas coisas. Mas fui para lá para o candomblé. E chego lá e eu vi minha tia, a filha dela, eu vi meu primo, tudo bebendo sangue, cachaça misturado, fumando charuto e aquela coiseira toda. Eu falei, o que é isso? E os mesmos que estavam lá na minha tia, dentro de casa, sentados em cima da mala, estavam onde? Lá no candomblé. Que manifestaram dela. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus não quer que isso aconteça com ninguém aqui. Deus não quer que você seja iludido a ponto de acreditar que tem coisas boas no mundo espiritual, fora os anjos de Deus, o Espírito de Deus e o próprio Deus, porque se passar disso é tudo maldição. Então o engano ele vem, ele traz dores para o nosso corpo. Talvez aqui você já viveu esse dia ruim na sua vida, de levantar aquele dia e falar assim, meu Deus do céu, hoje parece que meu dia vai ser amarrado. Parece que o meu dia não vai render.
está com dor de cabeça, está com zonzura, está com dor no corpo, está com um monte de situação na sua vida que você não consegue nem entender, porque ontem você estava bem, mas hoje você está mal. Por que isso está acontecendo? Porque nós lutamos contra demônios, nós lutamos contra pessoas que nós não podemos ver. Pastor, mas são pessoas? São pessoas, porém são no mundo do Espírito. Assim como Deus é uma pessoa, assim como o Espírito é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa, eles também são, porém no mundo espiritual. E essa pessoa que nós estamos orar por ela, eu espero que ela tenha consciência junto com toda a família, para ser totalmente liberta, em nome do Senhor Jesus, porque o demônio manifestou nela lá. Agora, será que a gente está olhando para aquilo que Deus quer que sejamos? Será que a gente está olhando para aquilo que Deus não quer que sejamos? O que Deus não quer é que você seja uma pessoa enferma, é que Deus não quer que você seja uma pessoa doente, Deus não quer que você seja uma pessoa miserável, Deus não quer que você seja uma pessoa, querido, que viva no sofrimento. Pelo contrário, Ele quer que você tenha vida e tenha vida com abundância. Primeiro, fuja do pecado. Segundo, olha, Deus vai te curar as doenças e as enfermidades. 3 coisas que Deus jamais desejou para nós: pecar, ficar doente e viver enfermo. Deus não quer isso para nós, mas tem a consequência do pecado. Querido, Jesus levou sobre Ele todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Jesus pegou tudo aquilo para si e foi na cruz carregando tudo aquilo. Então preste atenção uma coisa. Pastor, só quer dizer que quem aceita Jesus, ou quem é crente, ou quem é cristão, não fica doente? Espera, não leve isso para esse lado, porque enquanto nós estamos no corpo carnal, estamos sujeitos, sim ou não? Estamos sujeitos a ficar com doença, ficar doente, melhor dizendo. Agora, se eu ficar doente, eu estou sujeito a carregar essa doença a vida inteira? De modo nenhum. Eu posso até ficar doente, como agora estou com a minha garganta bem ruim, bem infeccionada, mas eu vou carregar isso até quando? Vou ficar até daqui 30 anos com essa coisa ruim? Pressão alta. Puxa vida, por que as pessoas sofrem de pressão alta? Não é um distúrbio? E esse distúrbio Deus não pode arrumar? Poxa vida, queridos, é só parar para pensar. O celular dá problema, para de funcionar, não faz ligação, não recebe chamada. Aí você leva no cara da oficina da bicicleta para arrumar ele? Não tem lógica. Tem que levar uma pessoa especialista que mexe com o celular, se não. E assim, qualquer coisa que temos no meio, uma geladeira, televisão, você só vai levar para o especialista, porque só o especialista dá jeito nisso. É assim ou não é? Quem fez você? Não foi Deus que te criou lá no ventre da sua mãe? Quem criou você lá no ventre da sua mãe? Então por que a gente vai para todo mundo menos para Deus para curar nossas dores? Por que a gente acredita mais no como é que chama esse remédio para pressão alta aí? Losartana. Por que a gente confia mais na losartana do que no poder de Deus e no sangue de Jesus? Por que a gente confia mais no problema, na solução do problema tomando remédio, do que tomar fé para dentro da gente e falar assim: eu recuso dores, eu recuso enfermidade, eu recuso doenças, eu recuso essas desgraças todas do mundo? Por quê? Porque Jesus já levou ela naquela cruz, oh aleluia! Porque se eu pego o meu corpo, que só Deus sabe como é que ele funciona perfeitamente, então, e levo para outro cuidar, que o médico não está cuidando, na realidade está te dopando. Porque se fosse bom os medicamentos, escuta, eu não estou dizendo que você não deva tomar alguma coisa, eu estou dizendo que você pode até se controlar por pouco tempo com o medicamento, mas correr para Deus, que fez você no ventre da sua mãe. Ele sabe quantos metros tem de veia no nosso corpo, Ele sabe tudo. Salmo 139 vai dizer que nosso corpo ainda informe, no ventre da nossa mãe, Deus conhecia, Ele sabia como ele seria.
Espera aí, gente. Eu estou falando de cura, que Deus nunca desejou que a pessoa que Ele criou nós, que Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, sofresse tais coisas. Então por que sofremos? Porque alguém lá atrás desobedeceu, pecou, Adão e Eva. Porém, quando chega Cristo, Ele diz assim, que perdoa todos os nossos pecados, desde lá de Adão e Eva, Ele perdoa tudo. E se Ele me perdoa, eu creio que Ele me perdoa, então por que eu vou viver ainda escravo de um sistema diabólico que causa dores, que causa enfermidade? Você sabe o que está escrito em João 10:10? Por favor, se você tem um celular, que você queira abrir sua Bíblia no celular, pode abrir. João 10:10, o que está escrito em João 10:10? Que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas olha isso, Jesus falando. Mas olha o que Jesus disse: porém eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Será que nós estamos aceitando as condições de Deus ou de Satanás em nossas vidas? Qual a condição que nós estamos aceitando? Porque eles, Satanás, os demônios, impõem sobre nós derrota. Eles impõem sobre nós sofrimento. Mas Jesus não impõe nada sobre nós, Ele oferece. Amém, irmãos? Jesus não impõe nada sobre nós, Ele oferece. O que Ele oferece? Vida com abundância. Oh, aleluia! Ou seja, saúde, paz, alegria, prosperidade. Tudo que você precisa para viver bem está na mão de Deus, o seu Criador. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando as pessoas olhavam para a minha esposa e falavam assim: você crê que o Celino ainda vai ser salvo? Você crê que o Celino ainda vai à igreja? Ela dizia: eu não resisto. Eu creio que Deus vai salvar. Eu creio que Deus vai salvar meu marido. Enquanto ela estava na igreja, eu estava tomando cachaça no boteco. Mas o que aconteceu? O poder da oração dela, a fé dela me salvou. Porque Cristo ouviu a oração dela. E os demônios que me perseguiam, que me escravizavam naquela condição, teve que ir batendo em retirada pelo poder da oração dela. Amém, irmãos? O poder da oração dela fez com que os demônios se enfraquecessem e fez com que Deus se compadecesse dela e me tirasse daquela dor, me tirasse daquele momento, ou daquela situação, ou daquela fase que eu vivia, perdido no alto, perdido lá no mundão lá fora. E quando eu conheci Jesus, porque Ele já me conhecia, mas agora Ele se apresenta de uma forma diferente. Ele quer que eu o conheça, então eu o conheço. E quando eu o conheço, tudo começa a ficar diferente. Eu começo a entender o que está escrito. Eu começo a entender que eu não preciso sofrer. Quem está me entendendo? Eu começo a entender que eu não preciso viver sofrendo. Eu começo a entender que o meu casamento pode ser um casamento abençoado. Eu posso entender que a minha família pode ser uma família abençoada. Eu começo a entender que o meu corpo, ele foi feito para a habitação de quem? De Deus. Sim ou não? Então, se eu permito Deus morar aqui dentro, oh queridos, que hora que eu tenho que ouvir? 9 horas. Oh, aleluia. Eu quero ler um texto com vocês, que eu creio que vai encaixar muito bem aqui. Sim, era que eu já quero. Eu quero ler com vocês isso para que vocês entendam como é lindo a gente confiar na palavra de Deus e servir a Deus de uma forma em que nós não duvidemos daquilo que Ele está dizendo. Porque se eu duvido, eu não posso querer receber de Deus alguma coisa se eu tenho dúvida. Mas se eu não duvido, então eu posso crer. Oh, aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler isso aqui para vocês entenderem um pouco daquilo que eu estou falando. Depois eu vou para um outro texto. João capítulo 16. O verso 33 diz, Jesus falando: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Veja bem, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porém no mundo vocês passarão por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Ou seja, não é o fato de estarmos em Cristo que nós nunca vamos passar por alguns problemas. Não é o fato de estamos em Cristo que nós vamos estar totalmente isentos de algumas coisas. Não. O negócio é mais lindo ainda. Os problemas só vêm para testificar dentro do nosso coração que tipo de fé nós temos. Uma fé que é uma fé natural, que a gente apenas fala que tem fé, mas não se move por ela. Uma fé que a gente fala que tem, mas a gente não é capaz de agir pelo poder do nome de Jesus para mostrar que essa fé é viva, que essa fé é maravilhosa. Ainda eu volto um pouquinho atrás, no capítulo 15 de João. Glória a Deus. João capítulo de número 15. Por favor, preste atenção. Note bem o que Jesus está falando para aqueles que dizem que têm fé. No verso 7 do capítulo 15, ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Oh, aleluia. Espera aí, eu preciso ter fé, porém preciso ter a palavra. Amém, irmãos? Preciso ter fé e preciso ter o que dentro de mim? A palavra. Amém? Porque se eu estou em Cristo e a palavra de Cristo está em mim, eu posso pedir a Deus, em nome de Jesus, o que eu quiser e me será entregue, me será feito. Isso é sério, não é sério? É sério ou não é? Então, por que a gente sofre? Não é o momento da gente fazer essa pergunta? Ah, não, mas Deus está aqui dentro do meu coração. Bom, você diz que a tua vida não está legal, você diz que tem dores, você diz que tem doença, você diz que finanças não vai bem, o casamento não vai bem, a vida está toda, sabe, meio que conturbada, e ainda vai dizer para mim que você tem Deus no coração? Não, tem alguma controvérsia aí. Quando Deus chega, Ele bota a casa em ordem. Quando Deus entra, Ele bota a casa em ordem. Amém, irmãos? Pode ser que hoje tudo está errado na sua vida. Pode ser que hoje ainda você depende de losartana, depende de insulina, depende de uma tranqueirada de coisa. Eu não quero saber. Eu quero saber como é que vai ser o seu posicionamento daqui para frente. Porque a partir do momento que nós nos posicionarmos de acordo com a palavra de Deus, então a cura, a libertação chega na nossa vida. Por quê? Porque agora eu me posiciono de acordo com o que está escrito. Senhor, está escrito que agora eu sou tua filha, o Senhor santifica o meu corpo. E eu creio, mas também está escrito que porque o Senhor santifica o meu corpo, e ao tocar no meu marido, quando a gente está lá, deitado junto, dormindo junto, só de eu tocar nele, nossa intimidade, também santifica o meu marido. Então, se o meu marido é santificado pela santidade do Senhor que está na minha vida, salva ele, muda ele. Irmão, você pensa que é legal uma mãe escutar um filho, meu filho, de 10 anos, a mãe falar assim: vamos tomar banho para ir para a igreja. Ele olhar bem para a cara da mãe: não, mãe, hoje eu não vou para a igreja. Pai, por que você não vai para a igreja hoje, Rogério? Meu filho mais velho.
hoje com 40 e poucos anos. Por que você não vai para a igreja, Rogério? Eu quero ficar com o papai tomando uma cervejinha. Você acha que é uma mãe da alegria escutar um negócio desse? Jamais, não é verdade? Jamais. Agora preste atenção. Quando ela se coloca na presença de Deus, e ela então fala com Deus a esse respeito: Senhor, santifica meu marido, salva meu marido, porque minha casa não pode ser uma casa em desordem, mas a ordem de Deus vai habitar aqui dentro. Aqui eu pregando para vocês. Olha eu aqui pregando a palavra para vocês. Olha lá meus filhos, se vocês conhecerem ele, a moça que vocês já conheceram, né? Meu filho, o Rafael, vem aqui pregar a palavra juntamente conosco. Então, note bem, toda a minha casa serve a Deus, todos os meus filhos servem a Deus, meus netos são 8 netos, agora meus netos chegando para a glória do Senhor Jesus. Então, nota bem, a casa inteira está debaixo da bênção. Amém, amado? Glória a Deus. Então, são alguns anos servindo a Deus, e eu sei do que eu estou falando para vocês. São alguns anos servindo a Deus, e a gente acompanhando transformações de vida, quando crê no poder do Evangelho, quando começa a ter um compromisso com Deus, a doença vai embora, a enfermidade vai embora. Vocês conhecem Cassinante? Conhecem? Quando você chega daqui para lá, passou a ponte, entrou na avenida, vai ter uma mãozinha que nasce na sua direita ali, formando tipo um triângulo. Sai na próxima rua, subindo, você vai ver do teu lado esquerdo. Como é que chama lá o salão? Você trabalha? Bioestrada. Se você precisar de um trato não profissional, ali tem uma profissional, glória a Deus, cabeleireira profissional, Cecília. E a dona do salão lá, chama Maria. Escuta o que eu estou falando para você. A Maria grávida. Não me lembro quantos meses ela estava. Porém, começou a passar mal na sua gravidez e correu para o médico lá, o que está acontecendo? Está sangrando. E chegou lá, o médico fala: você vai ter que ir para a mesa de cirurgia urgente, vai arrancar o útero com o neném e tudo, você não vai ser mais mãe, o câncer pegou e já está lastrando no teu útero, pegando não sei na onde, você está com câncer, minha filha, pelo amor de Deus, e se a gente não arrancar isso tudo, é maligno, vai matar você rapidinho, vamos arrancar isso aí tudo. E ela vai para a igreja, senta lá no cantinho, cabeça baixa, e eu olhei para a cara dela aquele dia eu pulei do altar, porque foi muito forte a visão. Desci do altar, voltei o dedo para a cara dela e disse assim: não vai morrer nem você, nem bebê, nem útero vai ser arrancado, porque o meu Deus cura o câncer que está aí dentro. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Escuta o que eu estou falando para vocês, é dando um testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. A pergunta é: nós somos capazes de crer naquilo que Deus é capaz de fazer? Se você é capaz de crer, Deus é capaz de fazer. E a mulher está lá curada para a glória de Deus, com o seu neném no colo. Amém, irmãos? Pergunta se arrancou outro. Claro que não, Deus falou que não ia arrancar. Amém? Então, amados, olha só para tudo isso que eu estou falando para você. Quando ela se converteu, foi diagnosticada com uma doença que é chamada autoimune. Parece que tudo quanto é coisa do inferno veio na vida dela. Era enjoo, fibromialgia, artrite, artrose, o que mais? Lúpus, esse tal do lúpus que o dia que eu entrei no consultório com ela, o médico falou assim, foi em 2001. O médico falou assim: você tem 6 meses. Autoimune. Esse tal do lúpus ia cegar ela, é o lúpus, né, que ia cegar você. Destrói os órgãos, aí está alguém que sabe da saúde de mim. Falou assim: ó, está tão avançado o teu lúpus que não sei como é que você está andando. Vai secar teus rins, vai secar teus olhos, daqui a pouco você não vai enxergar mais, vai paralisar você numa cama,
infelizmente, prepara a tua família, que você vai ficar desse jeito, não há mais o que ser feito, porque está muito avançado. Eu havia me convertido em 92, isso foi em 2001. Eu olhei para a cara dela e falei assim: você quer ir no médico? Porque o seu Deus que me salvou. Ela falou assim: eu escutei lá, mas não tem muita moral para ela, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou ficar de cama, ela falando, eu não vou ficar cega, eu não vou passar por isso que eles estão falando, porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei também o meu corpo para a templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Olha os testemunhos que a gente tem de vida própria, para afirmar para vocês que quando você está em Deus, essas três coisas que Deus nunca quis que acontecesse com você, vai acontecer. Não vai. Porque se você esconder a sua vida debaixo da potente mão de Deus, então o Salmo 91 vai se cumprir na sua vida, como cumpriu na vida dela. Pode cair 1000 do lado, 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Então bota isso no coração, pelo amor do Senhor Jesus. Deus não planejou falar assim: olha, nós vamos colocar eles lá no mundo e depois eles vão ficar todo ferrado, lascado lá mesmo, e aí nós vamos dar um jeitinho de curar eles. Não, não foi esse o plano de Deus. O plano de Deus foi, desde o início, deixar, oh aleluia, oh glória, nós habitar no paraíso desde o princípio. Mas deu certo? A culpa foi de Deus? A culpa sempre é nossa. Deus nunca falha. Amém, irmãos? Deus nunca falha. Deus nunca falha. Bota isso no teu coração. Se alguma coisa está errada em nós, somos nós que temos que corrigir a nossa rota. E agora eu vou falar uma coisa que talvez possa até surpreender você. Falei para aquela menina que tem que tomar cuidado com quem ela ama, com quem tem amizade, com quem ela conversa, e talvez não tenha nem amizade, mas a pessoa está aqui de olho, né? Querendo mal, querendo alguma coisa. Mas deixa eu falar algo para você. Tem pessoas da própria família que a gente vai ter que deixar de lado, não desprezar, mas não está no mesmo ciclo. Tem pessoas da própria família que nós vamos ter que deixar de canto, porque são pessoas que te amaram, são pessoas que têm inveja de você, são pessoas que não produzem nada para te abençoar, mas suga o que você tem. Você sabe, pessoas tão invejosas que às vezes você está com uma sandália dourada, você está com sandália dourada, tem alguém da tua família que fala assim: nossa, que sandália bonita, onde você comprou? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência dela. Já tiveram? Dizer bastante? Nossa, bebê, nossa, quanto cabelo. O meu nasceu carequinha. Por que será que o senhor tem cabelo e o meu não tem? Tem pessoas que você vai ter que observar o comportamento deles e falar: não me cabe mais ali, só de vez em quando, porque é aparente, mas agora ter relacionamento, de almoçar junto, jantar junto, sair junto, vai ser necessário ter cortes, se você quiser seguir a sua vida saudável, na fé, na saúde emocional, na saúde psicológica. Amém, irmãos? Então você vai ter que quebrar algumas coisas que você está sofrendo por conta disso. Eu não perdi contato, eu falei errado, perder não perdi, mas eu tive que cortar. Lá em casa nós somos uma família pequena, é eu e mais 9 irmãos. Então eu tive que cortar um pouco dos meus irmãos. Por quê? Porque eles chegavam na gente e falavam assim: o que você faz para dar certo? O que você faz?
Nossa, parece que a lua só brilha para você. Todo mês emprestando dinheiro para os irmãos. Cheque, aquele tempo que não usava para fazer cheque. E muitos eu não recebi de volta. Muitos eu não recebi de volta. E aí começa, nossa, você foi morar no cômodo só e agora já fez a sua casa. Glória a Deus. Nossa, você morava num cômodo só, fez a primeira casa, agora já fez a segunda casa, zona desse tamanho. O que você faz? A pessoa chega a argumentar que você trafica. Você é traficante. Mas ninguém queria acompanhar a minha correria. De trabalhar como eu trabalhava, trabalhar como eu trabalhava. Eu fornecia móveis para a região de Rio Preto inteira, até Ribeirão Preto, daquela região de Serrana, se alguém conhece o estado de São Paulo, Itu e tudo mais, aquela região toda de Araraquara. Eu fornecia móveis de ferro, corrimão e escada. Ganhava bem, a minha serralheria era a minha empresa. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu fiz escolhas. Enquanto eu estava no meio deles, minha vida ficava amarrada, irmão. Quando eu comecei a me apartar, conselho de mulher sábia. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Eu falava, você deve separar dos meus irmãos, você está com ciúme. E quando eu acordei para a realidade, eu comecei a me afastar. E foi aí que minha vida fez isso aqui. Vocês acreditam que até no ministério foi desse jeito? Quando a gente se afasta um pouco, tudo acontece. Porque as pessoas não conseguem acompanhar a sua fé. Você tem fé? Tem medo? De verdade? Se Deus permitir, eu falar isso. Aleluia. Por que eu estou falando se Deus permitir? Porque eu vejo alguma coisa, porém, o Senhor ainda fala assim, ó, fica quieto. Então, queridos, eu falo que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode ver muitas coisas de Deus acontecer na nossa vida. Amém? A gente pode ver muitas coisas de Deus acontecer na nossa vida. Você crê em revelação, irmão? Crê? Eu vou pedir para o pastor orar com você aqui na frente. Você vem aqui? Pode vir aqui. O que eu falei aqui agora é inveja. Pessoas que têm inveja. Pessoas que liberam palavras de maldição. E pessoas que liberam palavras para paralisar os teus sonhos. Você entende? E fizeram isso com você. Fizeram isso com você. Talvez você pense assim, pastor, mas o que é que eu tenho? Eu não sei o que você tem, mas alguma coisa que você tem deixar pessoas com inveja. E não são pessoas muito distantes de você. Não são pessoas muito distantes de você. Que liberaram palavras. E veio um demônio, amando de um chum chamado tranca-rua, para impedir você de crescer, de ser feliz, de desfrutar de uma vida gostosa, para tirar toda a sua paz, a sua alegria, seu sossego. Mas hoje Deus diz para você, se você crê, você sai daqui liberta para a glória de Deus. Oh, aleluia, bota a mão dentro e ora com ela. Vem aqui, Cecília, ajuda aqui, por favor. Aleluia. São situações que precisam ser mudadas. São situações que precisam ser mudadas. Amém, amados? Posicionamento. Diga comigo assim, toda a igreja. Posicionamento. Diga de novo. Posicionamento. Correto. Pode mudar. Toda uma trajetória. Todo mundo.
ser liberta, vai ser liberta, vai ser liberta, está sendo liberta agora, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Oh, aleluia! A enfermidade saiu agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu só vou colocar a mão em você. Posso? Meu Deus, em nome de Jesus. Tem pessoas que falam em depressão pós-parto. Tem pessoas que falam de Deus terrível. Tem coisas tristes. Tem coisas de algumas situações que foram ditas. Mas aqui, Senhor, eles são uma pessoa que precisa agora do Espírito Santo, que precisa de um milagre, Senhor, na sua alma, que precisa de um milagre, Senhor, na sua casa. Pai querido, eu declaro agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai estar sendo curado nas suas emoções psicológicas, vai estar sendo curado agora. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, aleluia. Vamos levar. Se Deus permitir, eu vou falar sobre isso um dia com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus é bom, gente. Ele é maravilhoso, sim ou não? Eu quero orar com todos vocês agora. Se você ficar de pé, eu acho melhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom é Deus. Né, Iane? Deus é bom? É, né? Iane, glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Como Deus é lindo, gente. Como Deus é lindo. Não desista, tá? Não desista. Tudo tem um tempo determinado por Deus. É como se Deus pegasse uma folha e datasse a data da sua vitória. Você pegasse e escrevesse a data da sua vitória. Porém, eu não consigo ver a data certa, eu não consigo enxergar isso. Mas o que eu preciso dizer para você é: não desista, apenas creia que já está tudo na mão de Deus, assinada a sua vitória, para a glória de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Algumas humilhações que algumas pessoas passam. E às vezes a gente quer desistir por conta delas. Não é? A gente quer desistir por conta delas. Mas não é para desistir. Tenha paciência, tenha paz. E deixa que Deus comece a responder. E se for para desistir, é Deus que vai dizer: pula do barco agora, porque eu estou contigo. Vou fazer você andar por cima d'água. Esse barco aí vai afundar. Deixa Deus dar a direção correta. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus.
Estou agora, Senhor, repreendendo agora todo espírito, Senhor, contrário que tem trabalhado contra famílias, todo espírito contrário que tem trabalhado, meu Deus, contra pessoas aqui. Eu estou aqui para declarar agora, Senhor, a derrota deles e a vitória da igreja, a vitória dessas pessoas que vieram aqui nessa noite, ó Deus querido, em busca de uma resposta. E nós falamos aqui, Senhor amado, que o pecado não era da tua vontade em nós, que a doença não era da sua vontade em nós, e não é ainda. E, ó Deus, a enfermidade também não é da sua vontade em nós. Porém, vivemos muitas das vezes dessa forma, desesperados, doentes na alma, doentes no espírito, as emoções todas em frangalhos, derrubadas. Senhor, não temos controle psicológico, emocional, mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu estou para ministrar essa cura, essa libertação na área emocional dessa pessoa. Meu Deus querido, a pressão que sofre, meu Deus querido, a pressão psicológica às vezes sofrida, meu Deus, não vai abalar a fé, não vai abalar a fé dessa pessoa. Eu estou declarando agora, em nome de Jesus, que você está sendo livre dessa pressão psicológica. Satanás não vai oprimir, Satanás não vai oprimir a tua mente, não, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora, Pai, para a tua glória, que toda pressão maligna dentro desse casamento, que toda pressão maligna, meu Deus, dessa família, oh meu Deus, os desencontros familiares, também, meu Deus, vai cair por terra agora, vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que toda obra maligna de inveja, de palavras malditas, meu Deus querido, de palavras que foram liberadas para destruir pessoas, agora estão sendo anuladas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus querido, eu oro para essa mulher agora, ó Deus querido, que às vezes sofre alguns descontroles nos seus dias e muitas dores. Senhor amado, em nome de Jesus, eu ministro agora um milagre, Senhor. Eu ministro agora um milagre. Oh, aleluia, em nome do triose. Oh, aleluia, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Oh, vai haver descanso dessas dores, vai haver descanso desses dias ruins, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus, Pai, para a tua glória. Infecção na urina, meu Deus querido, problemas renais, meu Deus querido, problemas estomacais, problemas, meu Deus amado, que estão afetando a saúde dessa pessoa. Eu estou repreendendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade agora, todo espírito de doença agora, sai em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que essas pessoas estão sendo curadas, libertas, para que o seu nome seja glorificado. Oh Deus, em nome de Cristo, assim declaramos. Amém e graças a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu e diga assim: eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da minha cura e libertação, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Pode. Queridos, dia domingo nós não temos culto aqui ainda, nós vamos voltar aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas. Estamos numa campanha maravilhosa de 7 terça-feira, se vocês interessarem. Começou terça passada. Pastor, posso começar na terça que vem? Pode. São quarta, oh meu Deus. Eu falo de terça aqui, lá Cacilândia. É quarta-feira aqui, amém? Quarta-feira a gente volta aqui, em nome do Senhor Jesus. Então, quarta-feira que vem é o segundo dia dessa campanha, Causas Impossíveis, amém? E nós fizemos uma proposta para aqueles que entraram. Se você pode levantar um pouquinho mais cedo do que o seu horário habitual, para você fazer uma oração, depois você esticar 1 ou 2 horas de jejum dentro daquilo que você aguenta, amém? Por quê, pastor? Porque eu vou fazer minha parte em favor de vocês. Agora você fazendo a sua parte em seu próprio favor,
decretando a falência de tudo aquilo que tem te atrapalhado, então nós iremos ver o milagre acontecer na sua vida de uma forma muito rápida, em nome de Jesus. Amém? Mês de abril, hoje é dia 4. Dia 4 de abril, né? Hoje. Abril, se você não sabe, é o mês que abre o calendário judaico. É o primeiro mês do ano judeu. Amém? Abriu-se o ano. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus falou conosco já uns meses atrás para preparar a igreja para esse mês, ou melhor, a partir desse mês, que Deus estaria restituindo, escuta, que Deus estaria restituindo heranças e bênçãos retidas das regiões celestiais. Então nós estamos trabalhando com esse propósito toda quarta-feira aqui em Aporé. Amém? Causas impossíveis. Se tem uma causa impossível, quarta-feira que vem a gente vai estar aqui nessa poderosa campanha. Tem mais 6 quartas-feiras para a gente cumprir. Então, se você puder levantar um pouquinho mais cedo, orar a Deus. Pastor, eu não consigo orar nem 10 minutos, não tem problema. Orou 5, glória a Deus. Fez 1 hora de jejum, glória a Deus. Amém? Pastor, eu não consigo fazer 1 hora de jejum. Faz o quanto você aguenta. Agora, por exemplo, se você quiser fazer 5 minutos de oração e 10 minutos de ler a palavra de Deus, leitura bíblica, isso vai te ajudar muito. Não leia o Velho Testamento, leia de Mateus para frente. Amém? Vai te ajudar demais. Amém? Então você vai ver como que Deus vai começar a mudar a sua história. São 7 quartas-feiras e eu te garanto. Hoje eu estava em minha casa ainda de manhã, então logo depois da oração da manhã, uma pessoa me liga, o irmão da igreja: o senhor pode tomar um café comigo? Posso. Eu não queria sair, eu já estava mergulhado na palavra, eu estava mergulhado depois da oração que a gente ora na igreja, né? Então 7 e pouquinho estava em casa, e aí, vamos tomar um café? Vamos. Esse café demorou para caramba, mas o irmão queria me falar algumas coisas a respeito até mesmo dessa campanha que nós começamos na terça-feira lá. Eu falei: pastor, foi incrível, foi o senhor ministrar sobre nós a abertura de negócios hoje, para a glória do Senhor. Eu já fechei um bom negócio, abriu para mim já as portas para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Então note bem, começamos na terça passada, não é? Hoje é sexta, não é? Foi terça lá, quarta aqui, sexta aqui hoje. Glória a Deus. Terça começamos, aí foi quarta, quinta e sexta hoje. Ele já me liga contando de milagres, do resultado que já começou a acontecer na vida dele. Amém, amados? E esse foi só o primeiro, porque eu tenho certeza que lá e aqui vai acontecer coisas que Deus irá fazer. Amém, amados? Glória a Deus. Então, se vocês quiserem entrar nessa campanha para quarta-feira, eu quero fazer um apelo para vocês. Joana, filha, os 3 aqui que é a primeira vez. Se quiserem entrar, eu quero fazer uma unção, uma consagração de vitória, de superação até na vida de vocês. Aqui agora, vou ungir vocês com azeite, para que vocês tenham forças, determinação para estar aqui por 6 quarta-feiras juntamente conosco. Amém? Se vocês quiserem entrar, eu quero convidar você a vir aqui para mim ungir você, consagrar você. Quer entrar, João? Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Olha, essa unção é uma unção de vitória para essa campanha de quarta-feira de causas impossíveis. Eu declaro agora, meu Deus, em nome de Jesus, que ela vai determinar, ela vai ser resiliente, ela não vai desistir e vai estar aqui, porque aqui ela vai encontrar a vitória na tua pessoa bendita, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus. Creia, creia que a tua vitória já chegou. Amém, irmão? Como é seu nome? Laís, Pai, eu consagro a vida da Laís. Senhor, eu declaro que a vida dela agora, nessa consagração de vitória, de ousadia, para começar a campanha na próxima quarta-feira, Senhor, ó Pai querido, ela vai ser resiliente, fortalecida pelo Teu Espírito Santo, a estar aqui, Senhor, para viver os Teus milagres, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Sim, meu Deus, você chama?
Tatiana, vai em nome de Jesus. Aqui está Tatiana, meu Deus. Eu quero essa unção, aplicar sobre ela, unção de vitória, unção de força, de resiliência, de renovo, uma unção, meu Deus, de determinação para vencer. Ó Deus, e nada vai impedi-la de vencer. Nessas próximas quartas-feiras estaremos aqui, assim eu declaro e determino, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Oh, glória a Deus. Marcelo, João Marcelo, aleluia. Pai querido, aqui está o João Marcelo, meu Deus querido, entrando nesse propósito das causas impossíveis, e eu unjo e consagro a vida dele, ó meu Deus, uma unção de vitória, de resiliência, de força, determinação e visão, meu Deus, para ir em frente, ó Deus querido, em nome de Jesus. Assim eu declaro, para a tua glória, que assim será a vitória dele, Senhor. Ó Pai, aplaudida no céu, em nome de Jesus. Amém. Oh glória a Deus, aleluia. Oh glória. Meu Deus, como você chama? Elisnet. Se não era propaganda de carro, Elisnet. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Elisnet está aqui, Senhor, recebendo essa consagração para a campanha de quarta-feira. Uma campanha de causas impossíveis, porque para ti nada é impossível. Eu unjo ela para a vitória, a unção da resiliência, a unção da vitória, de vencedora, ó Deus querido, em nome de Jesus. Pai querido, os segredos do coração dela o Senhor sabe. Meu Deus querido, aquilo que para ela ainda ela considera impossível, em nome de Jesus vai deixar de ser impossível, porque o Senhor é Deus, e o Senhor é quem faz milagre para a sua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Amém? Oh glória a Deus. E nós vamos para casa abençoados. Sim ou não? Sim. Aleluia. Fica aqui o nosso convite para vocês que não nos conhecem, vocês que não nos conhecem lá em Cacilante. O dia que tiver desejo no coração, faz aquela, como é que diz, aquela vaquinha de gasolina, põe gasolina no carro, vai lá nos conhecer. Estamos na Avenida JK. Conhece a Avenida JK lá? Não? Entrando também aqui, daqui para lá, primeira rua à direita, vai ter um posto abandonado. A gente fala abandonado porque não funciona, funciona com as coisas lá. Um posto ali desativado, na esquina lá à direita, virou naquela avenida esquerda ali, a Avenida JK. Vai dar umas 6, 7 quadras até na igreja. Nossa igreja está bem naquela rua, lado direito, bem grande assim, bem escrito na frente, não tem nem jeito de ir lá. Amém? E bem iluminado. Você vai passar lá, não tem jeito, a própria luz vai chamar a atenção lá, né? Não tem jeito. Amém? Toda terça estaremos lá, toda quinta estamos lá, e todo domingo estamos lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os olhos para a gente abençoar vocês e ir embora. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que veio aqui hoje, eu quero abençoá-los de volta para suas casas. Eu quero declarar que sobre eles vai a tua bênção. Eu quero que sobre eles vai a vitória do ano, o ano judaico, que começa agora nesse mês de abril. Abre para eles, meu Deus, as portas da vitória. Abre para eles a janela do céu, que derrama sobre eles uma bênção tal, que sobre essa bênção venha maior abastança. Meu Deus, abra para a vida deles, Senhor, uma novidade de vida a partir de hoje. Em nome de Jesus eu declaro que a vida deles, ó Pai querido, a partir de hoje sofrerá uma mudança para melhor. A partir de hoje serão vidas abençoadas, vidas vitoriosas para a tua glória. Assim declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glória a Deus. Amados, nós temos agora um encerramento de uma forma talvez diferente do que você já viu. Nós queremos declarar que a Poré é do Senhor Jesus. Amém? Então nós declaramos 3 vezes assim, ó, a Poré é do Senhor Jesus. E no final